Bem-vindos a mais um programa Gestão de Negócio. Informação é poder e a informação como diferencial competitivo é essencial para toda e qualquer organização. Vivemos em tempos de mudanças constantes. A mudança é a realidade do momento que estamos vivendo. Ao mesmo tempo, vivemos um mundo líquido, muito bem trabalhado e explicado por Bauman, uma sociedade líquida, um mundo líquido. Como trabalhar nesse ambiente altamente competitivo? Na conversa de hoje, trouxemos um entrevistado muito especial, professor, consultor, mentor, que traz uma experiência de mais de 15 anos na área de consultoria, assessoria, justamente nesta área de informação. Está conosco, no estúdio montado aqui na Unipar de Cianorte, o Rinaldo Silveira, administrador de formação, especialista em marketing, especialista em gestão acadêmica e também especialista em gestão de negócio. Então fique conosco para a gente entender um pouquinho melhor sobre a atuação desse consultor que tem como base estratégica a cidade de Campinas e estendeu o seu trabalho para a cidade de Umuarama, atendendo aqui a região noroeste do Paraná e já está com um pé lá na região sudoeste do Paraná, que inclusive em breve estará realizando trabalhos de assessoria naquela região. Então fique conosco para a gente conhecer um pouco da história desse administrador e entender a sua atividade profissional ligado à informação como diferencial competitivo. Seja bem-vindo ao programa Gestão de Negócio, professor Rinaldo Silveira. Professor, porque além de consultor, mentor, é professor da Universidade Paranaense, atuando nos cursos presenciais e nos cursos à distância da Unipar. Você tem trabalhado e tem um escritório bem tradicional, um escritório de consultoria e mentoria na cidade de Campinas, São Paulo. E agora iniciou os seus trabalhos no início desse ano na região noroeste do Paraná, especificamente em Umuarama, e já está com um pé tanto com cursos como também com treinamentos e assessorias lá na região de onde eu venho, que é a região sudoeste do Paraná. Seja bem-vindo novamente ao nosso programa Gestão de Negócio. Para entender um pouco da sua história, que você tem o seu escritório há mais de 15 anos na cidade de Campinas, São Paulo, uma grande cidade. E agora se estruturou, se organizou e está também com um escritório funcionando na cidade de Umuarama. Informação é o eixo principal do seu trabalho. Trabalhar a questão de informação como diferencial competitivo e algo realmente muito carente por parte dos empresários. Eles não sabem mais como administrar, aliás, não é nem saber mais, não sabe como melhor utilizar a informação, porque os tempos mudaram. Antes você precisava satisfazer o cliente, satisfazer a necessidade dos clientes. Agora, mais do que nunca, você precisa criar novas necessidades, e para isso você precisa de planejamento e você precisa de informação. Informação é poder. Como trabalhar isso, professor? Vamos conhecer um pouco da sua trajetória profissional e a sua empresa, o que ela tem feito nesses trabalhos de consultoria e mentoria. Muito bem, muito obrigado. É uma satisfação muito grande estar presente, né, ter a oportunidade de falar um pouquinho do meu trabalho.
Primeiro, me apresentando, né? Eu ainda, como diz, eu estou no eixo 5.0, então hoje eu tenho 50 anos, sou um profissional hoje que vivi experiências de fusões e incorporações como Gislever, Nestlé, Antártica, a Brahma, né? Movimento Ambev, posterior, movimentos do Axê e outros laboratórios. Bom, o que acontece? Nós vivemos uma situação extremamente competitiva, que todo mundo sabe, isso não é novidade para ninguém, mas a questão simplesmente é colocada da seguinte forma, então a gente trabalha primeiro aqueles movimentos que a gente fala do o que e do como. Então o que é a questão competitiva, o como é como eu saio dessa. E o grande problema que eu vejo, e até eu digo de passagem, aproveitando, o que me trouxe para a região é o clássico, a estratégia do Oceano Azul. Para quem não viu, para quem não assistiu, assistam lá no YouTube, Cirque du Soleil representa a melhor forma, extremamente, como a gente coloca, sobre a oportunidade que você, na verdade, sair de algo comum e tornar, na verdade, aquilo chamado um espetáculo, um desejo de consumo, que hoje é o Cirque du Soleil dessa forma. Então, Claudemir, o que eu coloco para você? Nessa região, nós entendemos que ela é uma região rica, uma região forte, o agronegócio impera, né? E aí nós encontramos algumas situações que são extremamente importantes. Em especial, vou usar nesse momento o exemplo da cidade de Cianorte. É uma cidade de Cianorte que ela veio para cá, onde ela dominava muito bem a questão de malharia, as roupas, confecções, e aí nós percebemos que entrou um movimento China e entraram alguns eixos e a cidade, na verdade, deu uma balançada. Lógico, as questões econômicas e assim por diante. Mas a pergunta que eu faço para você empresário, você sabe onde está o seu cliente? Você sabe, na verdade, quem é o seu cliente? Você sabe, na verdade, o que o seu cliente deseja? Na época da vaca gorda, todo mundo apenas vai lá e faz simplesmente o recebimento do valor financeiro e não se preocupa com mais nada. Não quer saber se ele é azul, se é amarelo, se é alto, se é baixo, e é uma brincadeira. Mas nos tempos que nós estamos, nós precisamos conhecer. Quando nós conhecemos as pessoas, conhecemos os hábitos de consumo, nós passamos a partir daquele momento de entender a hora certa e o momento certo para você poder fazer uma abordagem correta. E aí, na verdade, que eu entro, que é, na verdade, na ação estratégica, atuando ou no desenvolvimento de pessoas ou no desenvolvimento de estratégia, encontrando a melhor solução, a melhor oportunidade, a mais rica e refinada e, principalmente, com baixo custo, na medida do possível. Então, isso tem sido o meu caminho. E dentro dessas ações e desse trabalho, qual é a maior resistência que vocês da empresa de consultoria têm encontrado? Eu vou contar uma muito engraçada, recente. Na verdade, eu tenho 3 histórias recentes da cidade de Umuarama em especial, se me permitem colocar. Não citando nomes, né, mas vamos colocar segmentos de mercado. Segmento de mercado, eu tive a grata satisfação de conhecer lá o empresário, proprietário de uma panificadora, e a abordagem que eu fiz foi mais ou menos nesse sentido: quem sou e o que faço. Conversamos um pouquinho, expliquei um pouquinho, contei um pouquinho dessa história toda. Se ele conhecia o cliente dele, ele falou que não. Se ele comprava informação, né, no contexto de pesquisa de satisfação, se ele sabia, na verdade, o que as pessoas pensavam sobre o negócio dele, ele também disse que não. Quando ele fazia alguma situação, na verdade, ele comprava essa informação vinda de uma empresa de fora. E a conversa caminhou de tal forma que ele conseguiu apenas enxergar de um potencial enorme que eu passei para ele, de oportunidades, ele conseguiu enxergar que a necessidade dele era o treinamento. Então ele não conseguiu enxergar. O que eu quero dizer então, esse é um exemplo. O empresário tem uma visão, muitas vezes ele descarrega a culpa no funcionário que é mal treinado, segundo a visão dele, e esse é o motivo do insucesso do negócio dele, sendo que o motivo principal não é o funcionário. Em algumas situações, como exemplo de uma loja, às vezes nós estamos falando de apenas um atendimento, que é uma situação operacional. E pronto, é entrada, fluxo do processo e saída.
A partir do momento que o empresário, na verdade, começa a trazer ferramentas, instrumentos para poder ajudar o profissional que ali está atuando direto no campo, né, com a pessoa, aí sim se torna muito mais rico. Então, esse é o primeiro movimento. Vou contar mais uma, se me permite. Nós tivemos uma outra experiência também recente, onde fui apresentar o chatbot. Né? O que é o chatbot hoje? O chatbot hoje é uma revolução, é uma oportunidade ímpar que as empresas devem ter. E, no entanto, né, nessa conversa, a primeira coisa que a pessoa fala, você conhece a pessoa que me recebeu? Já ouviu falar do chatbot? Não. Tem ideia do que é? Não. Mas você não é da área do marketing? Sou. Então, aí você começa a falar, alguma coisa está errada. Então, essa é a grande preocupação que daí eu, como acadêmico, sempre coloco, né, para os alunos. O importante, na verdade, não é você sair com uma certificação, mas sim, na verdade, sair com a competência naquilo que você diz em relação ao mercado. Não é, na verdade, simplesmente falar, olha, eu sou formado em marketing. Formação é uma coisa, né? A certificação é uma. Então, trazendo essas informações e tantas outras, a resistência é que a falta de conhecimento gera a resistência à absorção de novas tecnologias e metodologias para atingir o mercado, atingir o cliente. É o medo, é a ignorância. É o desconhecimento. O medo da mudança. O medo da mudança, principalmente o medo de estampar os problemas da empresa. Claramente, porque o grande problema, de novo, está onde? Infelizmente, está no modelo que a gente coloca, que é um modelo clássico. Parabéns a todos os empresários. Maravilhoso como você começou, seu pai começou, seu avô começou, mas tudo mudou, né? Na hora de consumir, nós exigimos que tenha a informação pela internet. Na hora de consumir, nós queremos, na verdade, que tenha aquela entrega, a satisfação e tal. E na hora de nós entregarmos, nós enquanto nosso negócio, aí nós, não é bem assim, a gente pode dar um jeitinho, o mundo mudou lá fora, mas aqui ainda não chegou, isso aqui vai demorar. Então, quer dizer, é aquela história, são 2 pesos e 2 medidas. Agora, precisa colocar dinheiro? Precisa investir? Precisa entender o que é que está acontecendo no mundo? Precisa estar, na verdade, antenado. Nada impede que você venda daqui, de novo, dessa cidade, hoje nós estamos gravando Cianorte, para o mundo. Mas você precisa, na verdade, conhecer quem são essas pessoas, onde estão os seus clientes potenciais. Eu tenho certeza, com a qualidade dos produtos que existem nessa cidade em especial, quando nós falamos de roupas, são produtos que vão para o Brasil. Agora, poderia estar vendendo mais? O que impede de vender mais? Né? Será que não falta um pouquinho, sentar um pouquinho e falar? Não é o tradicional planejamento estratégico, mas é entender na raiz, na verdade, o que é o cerne da questão, quanto e como buscar informação. E aí é que nós vamos falar da seguinte maneira: o que adianta pegar um e-mail, metralhar o e-mail e colocar o anúncio lá de um iate? Quem que você vai atingir? 1, 2, 3, 4, 5, 10. Mas você mandou 10 mil. Houve um bom... Acertei 10 pessoas. E quantas dessas pessoas realmente elas têm poder aquisitivo? Mas quantas realmente gostam? Tem o iate? Você já perguntou? Né? Você sabe, na verdade, o que ela gosta de fazer no final de semana? Você não sabe? Então é difícil, na verdade, você entregar um produto. Você, na verdade, atender à expectativa. Porque, perceba, o que eu vejo? As pessoas têm condição financeira. E eu uso um outro discurso, que eu falo que tem coisas que são caras. E o caro não é o que está acima da minha posse. Uma Ferrari, para mim, está acima da minha posse. Mas caro é aquilo que não vale. E aí nós temos diversos exemplos. Então, muitas vezes nós queremos na cidade, aqui ou toda a região, nós queremos produtos diferenciados. E eu vou lhe contar uma, se me permite ainda. É muito engraçado, né? Eu venho de fora, tal, e esses dias eu fui no supermercado e procurei um produto que era sardinha anchovada, que nada mais era do que sardinha dentro de um copinho, muito simples para fazer um tempero gostoso, tal, comer com um pãozinho e tal. O que aconteceu? A cidade de Umuarama inteira não tem. Aí eu fui perguntar para o rapaz lá do supermercado, super legal, sofisticado supermercado, com tecnologia igual dos Estados Unidos e tal. Aí eu falei para ele, e aí, você tem esse produto? Não, já ouviu falar? Não tem ideia. Então tá. 2 dias depois ele foi extremamente proativo, disse para mim que já tinha encomendado, que estava vindo e tal. Então eu disse para ele que nós vamos ter que chamar a imprensa, né, e fazer uma aula magna, né, para a gente, na verdade, anunciar que tem agora sardinha anchovada em Umuarama, meu Deus!
E será que as pessoas não conheciam esse produto? Será que ele parou para perguntar se as pessoas conheciam esse produto? Então, quer dizer, eu vou cobrar royalties nesse caso dele. Que não sabia de fato, meu Deus, o que o cliente queria ou esperava. Não vende porque nunca teve. Exatamente. Esse é um grande problema de muitas empresas que não pesquisam lá na ponta o que o cliente de fato quer. Então você faz uma série de outros agregados ao produto, menos o que ele espera. Então você acaba continuando reclamando, porque o cliente é chato, o cliente, por mais que você agregue valor ao produto, ele não está satisfeito. Exatamente. Ainda bem, porque cliente satisfeito é tudo que a gente não precisa. Porque o cliente satisfeito não exige mais, não nos coloca para pensar, para inovar e surpreender. Então vamos continuar essa conversa com o professor Rinaldo Silveira no nosso próximo bloco. Retoma a nossa conversa porque informação é poder. E muito bem o professor Rinaldo colocou na conversa com o dono de uma panificadora que para o dono da panificadora o problema dele eram os funcionários que precisavam de treinamento. Que aliás, professor, treinamento é parte do seu negócio de consultoria, mentoria e treinamento, que o nome da empresa que você criou há mais de 15 anos é Ângulo Treinamentos. Isso. Treinamento sim, mas no caso específico o problema não era esse. O treinamento, você prepara os profissionais para agirem melhor, porque vivemos no momento que o consumidor está sabendo muitem vezes muito mais do que o vendedor que está lá. Isso. Então, por exemplo, uma loja da TIM, tem um vendedor de smartphone, vai lá o cliente que começa a questionar ele sobre as especificidades do equipamento que ele está vendendo. Exatamente. E ele começa a gaguejar e não sabe responder o cliente. Vamos sofisticar um pouco, uma loja de veículo. O cliente vai lá sabendo cada detalhe daquele veículo. Ou qualquer outro ramo de negócio, uma loja de bicicleta. Sim. Que o cliente quando vai, no primeiro momento, quando é o iniciante, ele não tem muita informação. Então o que você falar para ele, ele vai ouvir e vai adquirir. Compra um equipamento, dá 1 mês, 2 meses, ele já vê que aquele equipamento não atende às necessidades dele. Ele já volta na loja, já assistiu vídeos, está muito fácil agora, procura na internet, assiste vídeos do YouTube e já vai lá querendo um equipamento mais sofisticado, um equipamento com custo-benefício melhor, com retorno melhor. Como trabalhar isso? Como trabalhar esses colaboradores, esses funcionários para atender esse cliente diferenciado? Bom, vamos lá então. Então, acho que são 2 momentos para nós separarmos essa resposta. Então, a primeira nós, né, professor, vou ter que colocar dessa forma, né? Nós trabalhamos, na verdade, com a palavra educação. E quando nós falamos educação, no meu olhar, a educação, ela permite que você consiga saber qual botão apertar na hora que nós brincamos do avião quando entra lá em pânico lá. Então está todo mundo em pânico, o avião entrou em pane, o negócio foi para o vinagre e o piloto ele sabe qual botão apertar. Então isso eu chamo da educação. Quando a gente chama do treinamento, a gente também fala que a questão está relacionada às questões de operacionalização. Algumas situações são voltadas à operacionalização, a questão, na verdade, de saber exatamente um processo muitas vezes repetitivo, que é aplicado muitas vezes. O que eu quero colocar dessa forma, que o mercado mudou e as pessoas elas têm que entender a necessidade, o empresário principalmente, entender que o funcionário dele não precisa apenas ser treinado, mas ele tem que ser, na verdade, educado. Educado de tal forma a ele entender as questões de hábitos de consumo.
Então, é responsabilidade dele continuar o estímulo à formação. Não é apenas porque ele paga o valor da categoria do piso que ele tem que, na verdade, partir do pressuposto que a operacionalização vinda e advinda até aquele momento, né, com o conhecimento adquirido pelo funcionário, que vai ser o suficiente para atender o negócio dele. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo do Google, uma coisa bem Estados Unidos. O Google permite que as pessoas tenham lá sua sala, uma cadeira, que tenha uma balança, que tenha, na verdade, patinete, que faça e aconteça. No final, ele quer que a meta seja cumprida. Mas o que ele entendeu? Ele entendeu, na verdade, que para o negócio dele, ele precisava de pessoas que pudessem trabalhar o outro lado, que a gente fala, né, do cérebro, e dessa forma ele conseguia, então, fazer com que as pessoas tivessem os clássicos insights. A minha pergunta é assim: o que você deixa o seu funcionário falar? Será que o seu funcionário não conhece o seu cliente? Eu acho que sim. Esses dias eu também, se eu fugir também da pergunta, por favor, me corrija. Esses dias eu estava lá numa outra padaria, você vê que gordo aqui só falo de comida, né? Mas é assim, outro dia eu estava numa padaria e chegou do meu lado, a moça chegou para mim para servir um café, ela sorriu. Mas chegou uma outra pessoa e ela quase, se pudesse, o sorriso viria até a orelha. E eu falei para o senhor, olha, como é que é isso? Qual que é o segredo aí para encantar a moça? E ele falou, não, eu sou professor, aposentado, ela foi minha aluna. Nós começamos a conversar, ele falou que ele ele se formou na Unipar, no tempo do senhor Cândido, que é o fundador, enfim, ele ficou assim. Mas a questão, voltando para a questão principal, a funcionária conhece muito bem, sabe que ele gosta de um pão na chapa, sabe na verdade que ele gosta de café com leite. Bacana, muito bom. Agora, amanhã ela vai embora, ela muda, ela recebeu uma promoção, ela recebeu um incentivo, um estímulo. Esse senhor vai continuar chegando lá. O que ele quer? Ele quer ser reconhecido. Eu sou o José, usando o nome fictício. Eu gosto de café com leite na chapa. Eu gosto que esse pãozinho na chapa esteja, na verdade, nem tanto, a gente fala, ainda mal passado e nem tão queimadinho. Eu quero ao ponto, aquele pontinho mágico. Quem vai fazer isso para ele? Aí num teste, a gente fala num teste de causa e efeito, a gente tenta uma, tenta duas, tenta três, tenta quatro. Quem sabe com sorte a gente começa a acertar lá pela quinta, sexta vez. A questão é, será que ele vai ter paciência para esperar? Ou será que ele vai procurar uma outra padaria, ele vai resetar o hábito de consumo daquela padaria e vai se sujeitar a um novo hábito de padaria, não importa o que seja, mas simplesmente pela situação dele sentir, como que a gente coloca? Ele sentir totalmente, como a gente fala, sem ser reconhecido, né? Ele perdeu a preciosidade que ali ele representava, porque somente uma pessoa conhecia ele. Então a proposta, quando a gente fala da informação, e veja se eu estou respondendo, por favor, a proposta quando a gente fala de conhecer as pessoas é gerar ferramentas de inteligência que você consiga saber quem é essa pessoa. Quem é essa pessoa quando entrar no meu estabelecimento? O que ela faz? O que ela consome? O quanto ela consome? Será que eu não posso fazer a gente usa expressões, né, de grandes corporações, dos combos, expressões mercadológicas. Será que eu não posso fazer um combo e de repente ter um produto certo para essa pessoa? Né? Será que o meu foco é vender pão? Eu vou falar de padaria ainda, né? Meu foco é vender pão. Então, se eu vou vender pão, eu vou sempre fazer o pãozinho com água, aquele pãozinho da água tradicional. E será que eu faço um pão quadrado? Mas será que alguém vai comer um pão quadrado? Se eu faço um pão triangular, alguém já parou para perguntar se as pessoas gostariam de um pão triangular? E se eu fizesse o sanduíche de metro num formato diferente? E se eu inovasse? E se eu trouxesse coisas diferentes? Quando eu entro pelo conceito de ser único, questões mercadológicas, questões que eu estou colocando agora, eu posso cobrar o que eu quiser, porque eu sou único naquele momento. Então, os movimentos delivery que existem, os movimentos do passado que aconteceram, todos eles, na verdade, surgiram de hábitos de consumo. Entendendo o hábito de consumo, as tendências de consumo, você entrega realmente aquilo que o consumidor quer. Não sei se eu expliquei. E acaba encontrando novos nichos de mercados, dispostos a pagar um preço maior para consumir o produto. Sempre. É o caso das hamburguerias. Sempre. Que encontraram aquele jovem que envelheceu. Isso.
que gostava de frequentar o McDonald's, Isso. mas que não se encaixa mais, não se sente bem mais comprando no McDonald's, que está escolhendo um outro hambúrguer, uma outra hamburgueria que atenda ele com um lanche mais robusto, Isso. com mais carne e disposto a pagar um valor maior, agregando mais valor ao próprio produto. Exatamente, não é? É muito bem colocado. Se nós falarmos isso, a gente está lembrando até daqueles mini hambúrguer na versão gourmet, né? Que é caríssimo. E na verdade, quando você pede aquilo, como diz, é uma experiência. O Outback é uma experiência, né? Quando a gente fala sobre isso, mas ele conhece o cliente dele. Então, uma experiência de sabor, porque você vai, você sabe que é um produto diferenciado. Exatamente. E cobra por aquilo. Ah, mas é caro. Sim, quantas vezes você vai no Outback? Mais do que isso, lembre-se, assim, é uma experiência, e a experiência, ir para Disney, eu não fui, mas é aquela situação, é o que nós falamos, é a magia, é uma experiência. É barato? Não. Mas alguém já viu um sonho ser barato, nesse caso? Só que você tem uma experiência única, né? Por depoimentos diversos que já foram feitos, né? Enfim. Olha o nicho que o Madeiro encontrou. Sim, Madeiro. Quem diria que teria espaço no mercado nacional para mais um produto, não é mais um produto. É o produto, né? Diferenciado. Exatamente. É o que eu coloquei, do McDonald's tem espaço? Isso, tem. Abrindo restaurantes que vendem lá um hambúrguer, o tradicional pão com a polenta, com hambúrguer maior dentro a 65, 60, 70 reais. Exatamente. E clientes dispostos a pagar. Qual que é a diferença? A faixa etária desse cliente. Exatamente. É um cliente mais resolvido. Isso. Mas o que ele fez? Ele cativou esse cliente pela sensibilidade dele, por ele querer um produto diferenciado, sair da mesmice dos hambúrgueres tradicionais. Então ele cativou pela experiência. Como que ele fez isso? Pesquisou. Informação, através das pesquisas. Exatamente. E eu que tenho voltando, um pequeno estabelecimento comercial, que seja uma loja de roupa, vamos sair da área de alimentação e vamos para uma loja de roupa, que é muito forte aqui em Cianorte. Eles criam e ditam a moda, mas eu tenho uma loja de roupa. Sim. E a roupa é algo muito sensível. Eu tenho que determinar para quem eu vou vender, qual que é a faixa etária, qual é a faixa de preço que o consumidor que eu quero atender está disposto a pagar. E mais do que isso, o que ele quer? É cores vibrantes, é o tradicional preto e branco e nada muito detalhado. Como eu trabalho isso? Onde eu busco essas informações e como eu busco essas informações? Ok, muito bem. Eu volto a dizer, né, quando o seu cliente passou pelo caixa, pagou e foi embora, você fez alguma coisa para perguntar o nome dele, saber o que ele usa, como ele usa, as medidas, né? Você estabeleceu, na verdade, uma forma de encantá-lo, né? Você estabeleceu, todos nós, desde que nós nascemos, nós temos um movimento fálico que a gente sempre fala, que é o movimento chorou da comida, chorou da chupeta, chorou não sei o quê. Nós, quando estamos numa roda de discussão, no meio de uma reunião, nós temos um café, nós temos uma bolachinha, nós temos um biscoito. Quer dizer, chamar o cliente, na verdade, pela boca? Não sei, né? Quem tem que descobrir isso é você. Por quê? Mas você precisa investir. E essa é a grande questão. Eu não tenho dinheiro. Você tem inteligência, dotado de inteligência. Você precisa entender exatamente o que o seu cliente precisa. Então a pergunta é, não adianta ter um sistema classificado como CRM, Gerenciamento dos Hábitos de Consumo, se você tem a informação, você tem lá, mas você não sabe trabalhar a informação. Isso quando você tem. Eu vou dar um exemplo rápido. A farmácia, por exemplo, ela chega e registra lá vamos falar que é um conto, tá? Então a farmácia chegou lá e ela registrou, a menina chegou e pediu uma pílula anticoncepcional. Menor de idade, 15 anos, tal. O rapaz todo empolgado foi e anotou o nome dela, telefone, e-mail e a data que ia expirar o medicamento. Perfeito, ele foi exatamente corretíssimo. No dia, 30 dias depois, pulou lá a mensagem para que ele pudesse fazer. Ele ligou e falou que queria falar com a fulana, né, a pessoa. Aí ela não estava.
Aí ele falou, então olha, deixa o recado que a pílula anticoncepcional dela, né, já está no prazo e assim por diante e tal. Então, ele estava falando com a mãe dela. Então, quer dizer, não adianta ter informação se não sabe trabalhar a informação. É um exemplo bobo, né? Mas é um exemplo verdadeiro. Que acontece muito. Todos os dias. Acontece muito, né? Em diferentes setores. Agora nós temos QR Code, nós temos tecnologia, nós temos acessibilidade a tudo. Nós não fazemos é porque nós não queremos. Essa é a grande diferença. Né? Então, o que eu posso colocar. A oportunidade existe. O YouTube... nós sabemos que ele foi vendido do dia para a noite por 100 milhões, né, de dólares, alguma coisa parecida e tal, por situações que eles perceberam que tinha a palavrinha necessidade. Então, quando a gente fala sobre isso eu tenho necessidade ou tenho desejo. Eu transformo isso através de um produto ou de um serviço. Questões que eu estou mencionando, são questões clássicas do marketing. Mas através daí é que você, na verdade, começa a entender o seu cliente. Agora, a pergunta sempre é a mesma, e para fechar, você já perguntou para o seu cliente se ele gosta da sua loja? Se ele gosta das pessoas que estão na sua loja? Se ele gosta da vitrine da sua loja? Se ele fosse, por que você não lança uma campanha dizendo para que ele monte a sua loja? Para que ele monte, para que ele decore, para que ele faça parte de um time? Olha só que interessante. Que ele faça, na verdade, parte de um time, um grupo de mulheres, que façam uma parte ali, que sejam, na verdade, como a gente pode colocar, seriam as conselheiras, né, por exemplo, daquela situação, onde elas diriam exatamente o que elas querem que tenha na prateleira, o que elas querem que tenha na mesa, no chão, na entrada e assim por diante. Né? A gente fala isso que você pode fazer de duas maneiras, ou você vai convidando, vai contratar uma empresa que vai fazer um focus group, ou seja, uma pesquisa focada para entender isso, né? A indústria automotiva faz muito isso, ou simplesmente você, na verdade, no modelo não empírico, né? Mas sim, na verdade, um modelo científico, existem formas que a gente consegue compor isso no modelo de encantamento. A sua moeda de retribuição, essa minha ideia, inclusive quando você colocar essa ideia, você, por favor, pague aqui o nosso royalty. Né? Quando você colocar essa ideia, a sua moeda de pagamento vai ser em roupa. Quer dizer, sabe quanto custa para adquirir um lead, um cliente, uma informação hoje? Está em torno de R$ 25 a R$ 35 uma informação. Você está conseguindo isso a um custo, às vezes, de R$ 5. Então, pare e pensa, né? Se não é vantajoso você gerar estratégias. E invista no seu negócio. Invista na busca de informação. Porque informação precisa ser tratada como merece ser, porque é um diferencial competitivo. Teríamos muito mais a tratar, professor Rinaldo Silveira, no nosso programa, mas o tempo é limitado. Sim. E não faltará outras oportunidades de convidarmos você novamente a estar aqui conosco. Então, meus sinceros agradecimentos. Muito obrigado. Por se disponibilizar a participar do nosso programa. Muito obrigado. E a você, telespectador, muito obrigado por estar nos acompanhando. Mas participe, escreva para nós através do nosso e-mail tv@unipar.br. Encaminhe lá suas sugestões de programa e também, por que não, as suas críticas. Estamos aqui para melhor levar informações para você. Muito obrigado pela sua audiência.